Bom, então, para registrar, então, a gente está iniciando a gravação do grupo de estudos do dia 29 de setembro, grupo de estudos sobre aprimoramento humano e justiça. Bom, hoje a gente tem a condução, vai ser pelo professor Alberto Paulo Neto da PUC, embora a gente ficou com um capítulo do encontro passado não discutido, então eu vou começar com esse capítulo que a gente não discutiu, né? E depois o Alberto vai falar dos dois capítulos seguintes, né? E daí a gente, claro que é um grupo, então qualquer um que tiver uma pergunta pode levantar a mão e a gente vai interagindo. Então não precisa se preocupar em interromper, né? Interromper é parte do processo. Bom, o capítulo que a gente deveria ter visto no grupo passado e que não deu tempo foi o capítulo 2, é um capítulo bem curto, né? São 4 ou 5 páginas só, chamado Democracia Liberal. Então, só vou pontuar aqui, acho, 2, 3 coisas principais que eu acho que vale a pena mencionar aqui. Então, primeiro, que o capítulo tem a intenção de definir que tipo de regime político o livro se direciona, né? Ou seja, o livro está assumindo que ele não é para qualquer tipo de sociedade, vamos dizer assim. Ele se devota a um tipo de sociedade que ele chama de democracia liberal, e que o autor também, que os autores, na verdade, né, que são dois, eles vão assim, afirmar que eles vão apresentar uma definição ostensiva ou demonstrativamente, vamos dizer assim. Uma definição que muito mais aponta os países que eles talvez estariam se preocupando em escrever do que exatamente criar uma definição abstrata. Então, ou seja, porque às vezes se cria um conceito abstrato de Estado, de sociedade, e ela existe apenas no livro, né? Então, eles, olha, eles nomeiam aqui os países da União Europeia, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Japão, até botam um etc. aqui, eu não sei quem exatamente incluiria esse etc., mas eu teria a propensão a acreditar que o Brasil não estaria na lista. Assim, não que o Brasil não tenha alguns aspectos de uma democracia liberal, mas digamos que a gente oscila um pouco, vamos dizer assim, digamos que a gente às vezes está mais próximo, às vezes mais distante, e a gente também tem uma democracia jovem, vamos dizer assim. A gente tem uma história democrática um pouco mais recente que muitos desses países aqui. Ele vai apresentar um conjunto, assim, na sequência, na página seguinte, né, ele vai apresentar um conjunto de características que geralmente esses estados que ele chama de democracia liberal possuem, né. Então, esses estados, geralmente, eles têm um compromisso, né, com liberdades fundamentais, direitos fundamentais, um tratamento igual perante a lei, propriedade, economia de mercado, liberdade de imprensa, associação, religião, e coisas do tipo, né? Então, a liberdade de empreender um projeto de vida, de votar. Claro que, assim, em grande medida, o Brasil também está comprometido com isso aqui na Constituição e muitos desses direitos talvez na prática, embora alguns ainda, como diz, a gente tenha às vezes alguma dificuldade de garantir a todos. Depois ele faz uma referência ao John Rawls, né, como autor, talvez dentro dessa tradição aqui liberal, né, vamos dizer, democrática liberal, e particularmente porque ele vai entrar num tema que tem no John Rawls, que eu escrevi, publiquei um texto, acho 2 anos atrás, que tem a ver com o grupo, né, sobre a eugenia, a justiça, etc., que é que o John Rawls vai falar que as desigualdades não são exatamente injustas. Assim, é possível pensar em desigualdades sociais e elas podem ser justificadas, né, desde que elas sejam vantajosas para alguns grupos sociais, e nesse caso aqui aberto a todos, né. Embora na teoria da justiça o Rawls vai usar a expressão menos favorecido. Mas daí dessa discussão, na verdade, que ele chega no ponto que eu acho que é o ponto relacionado com o tema do livro, que é a questão da dotação natural. Então, qual é o mote, o ponto que há entre a teoria do John Rawls e o tema desse grupo de estudo? É que em um certo momento na teoria da justiça do Rawls, ele vai dizer que existem certas coisas que são arbitrárias de um ponto de vista moral e que elas não deveriam, sei lá, influenciar o conteúdo da teoria da justiça ou da concepção de justiça que a gente adote, que são a arbitrariedade que ele chama natural e a arbitrariedade social, né? Ou seja, ninguém escolhe o seu ponto de partida na sociedade, seja a dotação genética,
que seja a família de origem. Aqui ele não fala da família de origem, mas o Rawls vai colocar isso, esses dois pontos, mais ou menos no mesmo contexto. E aqui, então, ele vai falar que a dotação natural, né, se ela é algo não escolhida, algo pela qual o indivíduo não tem culpa, vamos dizer assim, não escolheu, então que, de alguma maneira, a sociedade deveria compensar os indivíduos por, assim, desigualdades imerecidas. E aqui também, nesse trecho, como dizer, um capítulo bem curto, né, ele se vincula, pelo que eu entendi, na verdade, a concepção de igualdade e bem-estar. Não sei se, assim, a minha impressão é que ele está se vinculando a uma certa concepção de igualdade e bem-estar. Então, esse também é um debate, inclusive eu tenho uma disciplina na pós-graduação que tem se repetido, e até um evento online, vocês podem procurar aí, a igualdade em debate aí, do Workshop Teoria da Justiça, que aconteceu, acho, uns 2 meses atrás, em que há esse debate sobre igualdade do quê, né? Então, bem-estar é uma das métricas a partir das quais a gente vai discutir igualdade. Então, por exemplo, John Rawls vai discutir bens sociais primários. Outras teorias, como a Ronald Dworkin, vai ter a métrica da igualdade de recursos. O Amartya Sen vai ter as capabilities, as capacidades. Então, ou seja, existe já uma ampla literatura sobre o que é a igualdade do quê. Ou seja, então, tem até um texto do Amartya Sen, que naquela igualdade reexaminada, em que ele exatamente coloca esse título, igualdade do quê, um dos capítulos, né? E ele vai tentar recolocar um pouco o debate da filosofia política, vamos dizer assim, que não se trata da igualdade versus liberdade, mas igualdade do quê? Porque, no fundo, mesmo um autor como o Nozick, que aparentemente não está preocupado com a igualdade, na verdade não está preocupado com a igualdade material, mas ele está preocupado com a igualdade de direitos básicos lá da teoria dele. Caso contrário, a teoria colapsa. O Amartya Sen, ele mostra que Como? todas as teorias, o Amartya Sen, ele mostra que todas as teorias de justiça estão preocupadas com a igualdade de uma certa forma, né? Seja um igualitarista, fazer a distribuição de renda, seja o caso do Nozick, como você citou, de garantir uma mínima igualdade de direitos, uma isonomia, ou seria igualdade de direito mesmo, né? Uma estrutura institucional igualitária, né? Ou de igualdade. Bom, assim, para tentar, o capítulo é muito curto, depois no final ele vai vincular essa discussão da democracia liberal com os dois grandes problemas que ele tem, as duas grandes ameaças, né? Que é as armas de destruição em massa, e daí ele coloca num pacote só mudanças climáticas, antropogênicas e degradação ambiental. Então, esses são os dois grandes problemas, e o que ele quer enfrentar é exatamente como é que uma democracia liberal vai lidar com essas questões, considerando a nossa natureza moral um pouco despreparada. Então, a hipótese do livro é exatamente essa, que a gente precisa de aprimoramentos morais para a gente enfrentar isso, e ele acha que esse tipo de coisa é compatível com uma democracia liberal, ou seja, que tanto aqui, mas principalmente em outros lugares, ele vai começar a discutir essa questão essa relação entre segurança, bem-estar e liberdade, porque, na verdade, o que ele vai ter que justificar aqui para uma democracia liberal é que o Estado tome para si competências que parecem infringir o espaço de liberdade do indivíduo, entre as quais estaria, assim, auxiliar a motivação moral das pessoas, vamos dizer assim, por meios neurocientíficos, de engenharia genética, etc. Então, a ideia de que a sociedade, mesmo sendo liberal, ela poderia fazer algum tipo de atividade nessa direção. Bom, seria isso. Eu não, assim, eu acho que é o principal desse capítulo, é muito curto, é nessa direção. Não sei se alguém tem algum comentário. Até porque o principal hoje é o que o Alberto vai falar. Eu acho que tem um ponto interessante que você está colocando, né? Neste capítulo 2, que é a democracia liberal, que é o avanço. Daí eu faço a conexão com o 3 e o 4, né, que a gente vai apresentar, que é o progresso científico, ele não produziu distribuição de renda, né? Pelo contrário, acho que é um dos pontos que ele coloca ali, que o progresso científico ele faz o aumento de riqueza e de bem-estar, mas ele não realiza essa distribuição, né? Ou seja, então talvez se torne as potências mais fortes, né?
do ponto de vista tecnológico e econômico. E um segundo ponto, né, talvez fazendo um link, né, é isso que você colocou, né, quais ações humanas são um risco à democracia liberal, né? Então, o que ele vai tratar no capítulo 3, né, a possibilidade de uso de armas de destruição em massa, ou até mesmo a questão de degradação ambiental, né, mudança climática, são todas causadas por ação humana, né, possíveis. E num contexto de guerra que a gente está vivenciando, né, ou observando o caso Rússia e Ucrânia, houve uma fala, eu acho que do porta-voz russo, sobre o uso de armas nucleares. Então, a tensão, né, se faz presente nisso que os autores estão colocando, né. Bem interessante a gente observar. Se alguém gostaria de comentar, né, antes da gente passar para a apresentação do capítulo 3 e 4, são capítulos curtos, como o Charles comentou, né, e, então eu vou fazer a apresentação do 3, aí vocês podem interromper a qualquer momento, né, fiquem à vontade, interrompam utilizando um áudio, ou levantando a mão, né, a mão virtual. Eu vou... então, o capítulo 3, né, é bem interessante essa caracterização que o Charles fez, né, ou seja, buscar um modelo de democracia liberal, mais próximo daquilo que John Rawls defende, né, ou talvez um outro autor que ele pudesse colocar, o Robert Dahl, a ideia de poliarquia, né, ou seja, que haja distribuição de poderes, haja garantia de direitos, liberdades iguais, né, haja representação política e rotatividade no poder, né, ou seja, uma forma de Estado autoritário. No capítulo 3 tem esse título, Usos Catastróficos da Ciência. Né? De uma certa forma, o que ele vai apresentar no capítulo 3, outros autores, né, pensadores, já analisaram, né, ou seja, principalmente pensadores do século XX, olhando o desenvolvimento técnico-científico, né, seja no contexto da Segunda Guerra Mundial ou posterior a isso, né, os riscos de uso da ciência de uma forma antiética, ou a ciência e a produção do conhecimento científico sem um viés ético, né, sem uma consideração ética. E neste capítulo 3, né, ele tem a intenção de retomar duas ideias que estão no capítulo 1 e no capítulo 2, ou dialogar com essas duas ideias. O Charles já comentou uma, né, e talvez essa, eu acho que é do capítulo 4, que é uma questão tensa, vamos dizer assim, talvez pensando no contexto estadunidense, que é a restrição de direitos. Né? E se isso poderia realizar restrição de direitos aos cidadãos e cidadãs, ou comparado ao caso de restrição de direitos, né? Que ele vai, no capítulo 4, se não me engano, ele vai falar sobre o direito à privacidade, daí, no caso, olhando para os estrangeiros. Mas quando isso envolve cidadãos, né? Então, acho que tem um ponto bastante interessante, que é uma discussão rawlsiana também, né? Talvez outros autores que a gente possa lembrar, é de pensar o quanto uma democracia liberal é tolerante com grupos intolerantes, né? Quão não restritiva ou restritiva essa democracia deva ser. Né? Então, acho que é um ponto a ser pensado. Voltando aqui ao capítulo 3, né, usos catastróficos da ciência, a primeira ideia, que está no capítulo 1, eu acho que foi apresentado pela Ilse, né, e é bem forte, ele utiliza vários exemplos. A primeira tese é dizer o seguinte: é mais fácil fazer o mal, causar o dano, do que um benefício. Né? Pensando necessariamente no uso de inovações tecnológicas, ou talvez o uso de engenharia genética, ou seja, isso poderia causar um maior dano do que promover um benefício a um indivíduo ou um coletivo. Né? Então, ele vai citar diversos exemplos que mostram isso. Né? Seja o caso que o Charles comentou do uso de armas de destruição de massa, né? Seja outras formas. Né? Então, ele coloca um exemplo, acho que também está no capítulo 1, que é o caso do atropelamento. Né? Então, um exemplo assim, simplório, mas que ele diz o seguinte: é muito mais fácil causar o dano a pessoas por meio de um atropelamento do que alguém observar que um grupo de pessoas foram atropeladas e ajudá-las.
né, de alguma forma. Né? Então, ele tenta trabalhar com este aspecto. Ou seja, é muito mais fácil fazer um mal, causar o dano, do que fazer um ato de beneficência. Então, acho que é uma primeira ideia. Ele começa a dialogar. Né? Dentro deste aspecto, né, ele fala sobre alguns usos da ciência, né, ou seja, que promovem um certo bem, mas causam dano. Né? Um dos exemplos que ele vai citar é o caso do desenvolvimento de tecnologias de vigilância ou de controle. Né? Durante a pandemia, houve, por exemplo, na China, o uso de reconhecimento facial, né? Para necessariamente fazer o reconhecimento dessas pessoas e identificar as pessoas que possivelmente estivessem positivadas para a Covid. Isso gerou uma forma de restrição da liberdade das pessoas, né? Não só na China, mas em outros países que adotaram essa forma tecnológica de vigilância, seja reconhecimento facial, o uso de um passaporte sanitário ou algo assim, né? Ou seja, promove um controle de uma determinada situação, mas promove a restrição de uma liberdade, que eu acho que tem um ponto interessante. Um segundo ponto que ele trabalha, nessa questão do avanço científico, das tecnologias, né, é pensar, obviamente, que o avanço da vigilância não significa uma forma de segurança para os cidadãos, mas significa uma forma de controle. Então, acho que tem uma ideia interessante ser pensado aqui, né, o uso, né, então a gente poderia pensar, né, os diversos meios, né, de vigilância que nós temos à disposição. Acho que tem até um documentário que trata sobre isso, que é o Code Bias, né, que mostra uma discussão que foi feita na Inglaterra, né, sobre o uso de câmeras para vigilância e controle das pessoas, reconhecimento dos cidadãos. Né, isso não gera uma maior segurança, mas gera um controle da vida da pessoa. Né? Então, o uso necessariamente de uma forma a exercer o poder. Né? Eu acho que esse capítulo tem um aspecto bastante interessante, né? Ou seja, pensar uma ciência sem ética, né? Ou que não tem uma orientação ética, ela pode ser uma forma de exercício do poder, né? Ou do controle sobre as vidas humanas, do que a promoção de um bem. Então, por isso que eu imagino que a afirmação que ele está sempre conectando, né? Ou seja, ao capítulo 1, ou seja, é muito mais fácil causar um dano que a promoção de um bem, né? É observar necessariamente o desenvolvimento científico como em determinados momentos promovendo um maior mal do que um bem necessariamente. Né? Então, pensando aqui o caso do uso dessas tecnologias de vigilância. Tá? Então, acho que é um exemplo bem interessante. Ele fala também, né, sobre os riscos da modificação genética, né, pesquisa em ciência e uso de modificação genética. Ele cita um caso da Austrália, ele cita também um caso da União Soviética, acho que esse exemplo da União Soviética ele já havia citado também no capítulo 1, né, fala exatamente sobre a modificação genética de vírus, né, e podendo ser, obviamente, ele falou o caso da varíola, né, o caso do ebola também, como colocando em risco a humanidade. Então, os riscos de você realizar uma intervenção genética e colocar em risco toda a humanidade. Então, acho que é um aspecto interessante. Né? Poderia ser pensado, ele não chega a citar neste capítulo o uso da técnica CRISPR, né, mas na apresentação que a Ilse fez, né, se discutiu um pouco sobre isso. Né? Se uma intervenção genética como o CRISPR promove o maior bem, né, ao indivíduo, a um coletivo, ou se pode prejudicar necessariamente a esse indivíduo ou um grupo, né, ou seja, será um maior mal. Né? Era o caso que a gente comentou do médico chinês, né, que tornou gêmeas, né, imunes ao vírus HIV, mas foi se observado, né, que elas podem ter precocemente desenvolvimento de doenças degenerativas. Né? Então, o médico utilizou de uma forma inadvertida a técnica CRISPR, né, para tornar essas gêmeas imunes ao vírus HIV, mas se observa também, né, acompanhando as gêmeas, e elas podem ter precocemente doenças degenerativas. Então, ou seja, um certo bem que
quisera promover para esses indivíduos, também resultou num grande mal. Então, acho que tem um aspecto que ele discute bastante no capítulo 1, e ele retoma nesse 3, né, e tem esse título aí de uso catastrófico da ciência, como uma forma de uso inadvertido ou antiético da ciência. Né? Está bastante presente nas discussões do século XX, né? Determinados autores, né, olhando para a Segunda Guerra Mundial, década de 70, né, nos Estados Unidos. Né? Tem um caso bastante famoso, pesquisas científicas relacionadas à sífilis, né? E o seu uso antiético assim, da ciência ou da medicina. Então, acho que é uma primeira ideia forte do capítulo, né? Capítulo 3. E, fechando o capítulo 3, tem uma segunda parte que ele retoma, né? Um pouco conectado a isso que eu estou apresentando para você. Então, a primeira ideia é que é mais fácil causar um mal do que um bem. A segunda ideia, que está no capítulo 2, é que necessariamente seria racional rejeitar uma intervenção que resulte em baixa melhoria. Então, acho que é um aspecto interessante que ele vai discutir, enfatizando algumas ideias que estão a priori no capítulo 2, né, ou seja, que se não temos certeza que haverá um grande benefício, uso, por exemplo, de uma engenharia genética ou de uma intervenção, ou algo assim, nós deveríamos deixar de lado. Né? Deveríamos adotar, talvez, um princípio que ele vai discutir, que seria o princípio da precaução. Ou seja, é um pouco semelhante, acho, se alguém tem uma leitura do Hans Jonas, né? Ou seja, a heurística do temor. Né? Ou seja, Hans Jonas utiliza esse conceito, esse termo, para se referir a este aspecto. Né? Ou seja, se não temos certeza do bem que será promovido e que esse bem ultrapasse o mal possa ocorrer, então deveria se cessar qualquer intervenção. Né? Acho que é um ponto interessante para ser pensado. Dentro disso, né, ou seja, ele começa a analisar dois princípios. Né? Ou seja, o primeiro que nós já comentamos, a desproporção entre danos e benefícios. Né? Então, é sempre mais fácil promover o maior dano do que o maior benefício. E a adoção que é chamado o princípio da precaução. Né? Ele faz uma conexão com o capítulo 2. Né? Então, se a primeira parte do capítulo 3 estava relacionada ao 1, a segunda parte está relacionada ao 2. Né? Se deve ou não às democracias liberais, com o avanço das tecnologias de vigilância e também o avanço das armas de destruição em massa, né? Armas biológicas, acho que esse é um ponto que ele vai discutir também, essa segunda parte, se elas devem ou não restringir grupos minoritários, né? E talvez aceitar grupos que sejam intolerantes em seu meio. Né? Acho que é um aspecto bastante interessante e dá para a gente discutir daqui a pouco. Né? Então, ele faz um panorama que é o seguinte, né? Ou seja, que as sociedades antigas, né, elas tinham um contexto de homogeneidade social e que havia pouca mobilidade, mas que no século XX esse paradigma se modificou. Né? Então, você tem maior mobilidade social, né? Seja pelo avanço de transportes, né? Você tem maior trocas culturais, né? Acho que seria alguma característica desse paradigma contemporâneo, e que resultaria em discussões relacionadas ao multiculturalismo. Né? Então, a postura que as democracias liberais têm em tolerarem a diversidade cultural e a aceitação das práticas de grupos minoritários, mesmo que esses grupos minoritários, de uma certa forma, manifestem uma concepção, vamos dizer assim, antidemocrática, ou até mesmo contrária à democracia liberal. Né? Eu acho que essa é a tensão na segunda parte do capítulo que ele vai discutir. Então, deve necessariamente uma democracia liberal, no modelo que ele está discutindo, aceitar a presença de grupos intolerantes e restringir as suas práticas, né? De maneira que isso seria relacionado. Né? Bom, diante disso, deste contexto, ele vai abordar dois aspectos. Né? Então, pensando essa questão da intervenção, ou seja, que é racional rejeitar uma intervenção que rejeite, que
ocorra uma baixa melhoria, né, seja no ponto de vista genético, seja no ponto de vista político. E ele vai discutir um pouco, né, pensando no caso, então, de grupos intolerantes. Né, claramente está falando sobre grupos terroristas, né, um bioterrorista, né, ou seja, grupos que façam uso seja de armas letais ou de armas bioquímicas, né, biotecnológicas. Né, e ele vai olhar para o contexto do 11 de setembro, né, e como isso mudou nos Estados Unidos, ou seja, que tinha uma postura mais aberta à recepção de estrangeiros, e após o 11 de setembro, né, tem uma restrição. Né, então, ele vai falar o caso de olhar, né, realmente, para determinadas pessoas oriundas de países que tenham algum grupo terrorista, ou pessoas de nacionalidade árabe. Né. Recentemente, o presidente anterior dos Estados Unidos, Donald Trump, teve uma postura muito semelhante a isso, né, ou seja, de ter uma postura xenofóbica, né, ou seja, de negar a determinados imigrantes, né, países árabes, a entrada aos Estados Unidos. Né. Antes da pandemia era bem clara essa postura do presidente Trump, né, ou seja, em relação a determinados grupos, né, principalmente aos árabes. Então, é interessante, né, ou seja, que ele vai chamar isso de xenofobia latente, né, ou seja, a responsabilização do imigrante por um dano, por um mal que ocorreu, né, o atentado de 11 de setembro, né. E ele faz uma discussão interessante, né, um pouco dialogando sobre essa estrutura da democracia liberal, né, ou seja, a liberal ele tem como princípios fundamentais, né, ou seja, a garantia do direito à propriedade, do direito à privacidade, né, e se haveria motivos, né, ou seja, para a violação desses direitos, né, não só em relação aos estrangeiros, mas aos cidadãos também, né. A conclusão dos autores, né, que na hipótese que haja, né, ou seja, a prevenção de um dano maior, que seria um atentado terrorista, seria justificável, né, ou seja, a intromissão do Estado, a interferência do Estado na privacidade e intimidade de seus cidadãos ou dos grupos estrangeiros. Né. De uma certa forma, seria justificável, do ponto de vista moral, essa vigilância. Né. Então, eu acho que é um ponto interessante. Né, eu acho que é um ponto limiar das democracias liberais. Né, ou seja, até que ponto, né, os princípios basilares de uma democracia liberal, tal como ele apresentou no capítulo 2, sustentam diante de um risco de um ataque terrorista. Né? E de que forma que essa pressuposição de um grupo ou de uma minoria que possa colocar em risco a vida de pessoas justificaria a supressão ou a intromissão do Estado. Né? Ele vai citar e vai relembrar a gente, né, que após o 11 de setembro tiveram diversas leis que foram aprovadas com o intuito de tornar o Estado americano mais vigilante a seus cidadãos, né? Ou seja, a quebra necessariamente de privacidade e intimidade, né? Ou seja, a obtenção de dados, seja em relação a estrangeiros, aos cidadãos. Né? Ou seja, com este modelo de democracia liberal, após um grande dano como um atentado terrorista de 11 de setembro, ele passa a ser flexibilizado, né? A garantia da privacidade, da intimidade. Eu acho que é um aspecto bastante interessante que ele coloca ali, né? Ele fala sobre a promulgação da Lei de Segurança e Saúde Pública, uma preparação à resposta a um ataque bioterrorista, né? Não sei se vocês lembram, né? Havia o caso de antrax, né? Ou seja, o envio de cartas, né, com antrax, a causa de mortes de pessoas, né, após o 11 de setembro, e isso enfatizou, fomentou ao uso de diversas práticas de vigilância e controle, seja de cidadãos, ou a restrição da entrada de estrangeiros. Né. Um outro ponto que se discute, e hoje eu acho que é bastante interessante pensar, se diante deste contexto de um dano maior que possa ocorrer, deveria ou não haver uma restrição à liberdade de expressão. Né. Então, nós sabemos que os Estados Unidos tem uma liberdade de expressão irrestrita, né, diferente do Brasil. Em alguns casos, uma pessoa possa
cometer um crime, ou uma injúria, né? Nos Estados Unidos não seria o caso, né? Então, os autores se perguntam sobre este aspecto, né? Ou seja, se há uma justificação, a restrição também a um modelo de garantia da liberdade de expressão de uma forma irrestrita, né? Ou seja, se o Estado pode ou não se assemelhar ao modelo que George Orwell comentou, né? Em 1984, né? Ou seja, a visão de um Estado totalitário que tem controle sobre os seus indivíduos e que cria, eu acho que esse é um ponto que eu tenho que voltar aqui, né? Ou seja, uma discussão sobre indivíduos, modelos de indivíduos, modelo de George Orwell, de indivíduos conformistas e ansiosos, ou seja, que foram, de uma certa forma, submergidos, né, pela força do Estado, pela capacidade vigilante do Estado, o modelo que ele identifica da democracia liberal, que é o modelo de Mill, né, ou seja, de indivíduos, cidadãos, que são autossuficientes, independentes, ou algo que é forte no contexto anglo-saxão, que são autônomos, né, ou seja, que defendem a sua liberdade, a sua capacidade de autodeterminação acima dos ditames da ordem do Estado. Então, ou seja, nós estaríamos caminhando para um modelo de democracia liberal, está pensando na União Europeia, Estados Unidos, talvez Japão e outros países que se assemelham, a muito mais próximo de um Estado totalitário, um Estado vigilante, né? O Zygmunt Bauman tem um livro bastante interessante, porque ele fala de vigilância líquida, né? Ou seja, esse processo de observação através de câmeras, controle dos cidadãos através de aplicativos e outros meios, né? Expansão da vigilância sobre os cidadãos, do que necessariamente um modelo mais aberto de democracia, em que os cidadãos são autossuficientes, autônomos, né? Então, acho que aqui tem uma discussão bastante interessante neste capítulo 3, né? Então, seriam essas ideias que eu traria do capítulo 3, né? Acho que, basicamente, ele está enfatizando duas discussões que estão ali no capítulo 1, no capítulo 2, né? Só para repetir, que é mais fácil se causar um dano do que a promoção de um bem. É isso ele pensa do ponto de vista científico, né, o uso de armas nucleares, né, você pode ter pesquisas relacionadas ao uso, né, de energia nuclear, né, isso possa resolver o problema de alguns países, principalmente pensando em países europeus, né, produção de energia, mas você pode ter um uso, um danoso, que seria, obviamente, o desenvolvimento de armas nucleares. Ou a pesquisa científica relacionada ao estudo de moléculas ou de vírus, mas que gere a produção de armas biológicas, né? Então, seria muito mais fácil a produção aí de um grande dano do que a promoção de um bem, né? E um segundo aspecto, que é mais fácil rejeitar uma intervenção que resulte em baixa melhoria. Nos exemplos que ele vai apresentando, aí ele vai justificando algumas mudanças no modelo de democracia liberal, né, principalmente pós o 11 de setembro, que, de uma certa forma, responsabiliza aos imigrantes, né? Os estados adotam uma postura xenofóbica, né? Não só nos Estados Unidos, mas na Europa também, né? A gente pode pensar as diversas migrações, né? E a negação da entrada de estrangeiros em diversos países europeus, mas a aceitação de turistas, né? A Adela Cortina, ela tem um livro bastante interessante, que é a porofobia, né? A negação àqueles que vão à Europa ou outros países para a busca de condições melhores em suas vidas, mas a aceitação necessariamente dos turistas, né? Então, que vão gastar o seu dinheiro. Tá? Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário, fazer um destaque ao capítulo 3, né? Como eu disse, são capítulos bastante curtos, né? Diferente daquele que a gente estava trabalhando com o Buchanan, são mais extensos, né? Que eu acho que são mais diretos, né? A discussão. Bom, Alberto, bom, aproveitar para seguir o fluxo e comentar algumas coisas.
Bom, é um capítulo curto, mas assim, eu vi alguns pontos como sendo, sei lá, que chamaram a atenção, pelo menos. Por exemplo, ele faz esse contraste entre as armas, não sei se você comentou, né, mas contraste entre as armas vamos dizer assim, armas atômicas e armas biológicas. A atômica em si não tem muito lado positivo, na verdade, mas a biológica, o problema é que elas surgem por meios involuntários, né? Acho que o grande problema aí é que e o problema é que elas são de mais fácil acesso. Ou seja, armas biológicas, ou seja, ele cita os exemplos ali, acho que você comentou alguns, de Austrália, outros países, eles tentando desenvolver uma coisa positiva, acabam desenvolvendo uma arma biológica sem querer. Por exemplo, outra coisa que me chamou a atenção, a gente está aí com essa história, tem a doença, como é que é, varíola do macaco, né, no Brasil agora, e a varíola normal mata 2 de cada 3, né? Então, aquele que pegar, a chance não é boa. Sim. Então, assim, eu fiquei pensando, se a gente pegar a varíola do macaco, tem que, assim, é bom rezar, né? Porque não tem o que fazer, porque 2/3 estatisticamente morrem. Então, assim, é mais sério do que parece, assim, esse tipo de doença, né? Outra coisa, assim, que me chamou a atenção, assim, essa história do grande colisor de hadrons ali, de Genebra, por exemplo, assim, eu fiquei pensando, assim, porque ele está, assim, porque no fundo, assim, eu acho que o que ele está defendendo nesse capítulo, assim, não sei, o Roberto que preparou, é que, assim, onde é que vai entrar o aperfeiçoamento, o aprimoramento aqui? As pessoas aceitarem de maneira mais natural esses riscos pequenos, vamos dizer assim. Eu acho, e assim, eu não sei se eu vejo isso tão bem assim quanto ele vê, entendeu? Claro que assim, para a maior parte das pessoas, assim, seria até para mesmo assim, talvez exceto para um físico, e para um físico talvez nuclear, ou sei lá, um físico que estude essas coisas, vai ser difícil entender qual a relação entre essa grande parafernália científica que tem em Genebra e buracos negros, né? Assim, eu não tenho a mínima ideia como é que você chega a provar que uma coisa pode levar a outra, mas assim, que assim, outra coisa assim que tem, por exemplo, porque eu estou participando de outras coisas de tecnologia, uma das coisas que acontece muito na sociedade atual é essa questão do algoritmo, por exemplo. Assim, está se usando algoritmo para tudo. E, na verdade, o que acontece no nível tecnológico em relação a essas coisas é que a gente é levado a aceitar porque é mais eficiente, mas ninguém entende como funciona. Tem um livro ali, o Algoritmo e a Destruição em Massa, acho que é o nome do livro, uma coisa assim, que uma pessoa que trabalhou naquela época nos Estados Unidos, lá em Wall Street, naquela questão do mercado imobiliário, por exemplo, ele explicando como foi esses algoritmos que justificaram toda aquela bolha que depois virou nessa crise que a gente tem até hoje. Ou seja, são, assim, tipos de conhecimento científico ou mecanismos científicos que as pessoas na grande massa não entendem. Em alguns casos, eles fazem que a gente não entenda. Eu acho que o caso do algoritmo é mais grave, porque assim, eles são feitos exatamente para as pessoas não entenderem, porque somente quem fez sabe qual é a lógica do negócio. E as pessoas seja o algoritmo do Facebook, o algoritmo de várias partes, assim, eles são feitos para alguém para manipular as pessoas e a gente nem sabe que são feitos. E daí o autor ele vai contando assim, que o problema é que quando acontecem os erros, eles vão criando outros erros para tentar esconder o primeiro. Então vai virando assim, o que me preocupa um pouco assim nessa ideia dele de tentar, vamos dizer assim, manipular a gente geneticamente e neurocientificamente para estar mais suscetível ao risco, assim, como diz, pode ser paranoia, entendeu? Mas assim, que transparência a gente vai ter para que esse processo seja feito de maneira adequada e não exatamente nesse viés, que no fundo se trata apenas de fazer com que as pessoas sejam convencidas de que algumas coisas devem ser aceitas, quando na verdade não deveriam ser aceitas. Porque no fundo o que ele está propondo é que manipule os seres humanos para aumentar a aversão ao risco.
E a pergunta é, isso em si não é ruim. De fato, uma pessoa, por exemplo, que tem que fazer uma operação cirúrgica e que às vezes se recusa porque tem um medo muito paranoico, isso sim pode ser problemático. Ou seja, a pessoa faz uma pequena cirurgia e a vida dela melhora muito. E ela não faz porque ela tem medo de médico, ela tem fobia para o médico, sei lá. Isso é uma coisa. Outra coisa é essas coisas em que as pessoas não entendem e daí você vai manipular elas para elas se tornar mais suscetíveis a aceitar isso. Sei, eu vejo um risco aí, talvez a minha questão não é contra essa ideia, mas de que tipo de mecanismo a gente teria para impedir que isso possa ser usado para coisas assim problemáticas. Eu não sei o que vocês pensam que eu estou falando aqui também, tá? É uma ideia, é só uma opinião. Acho que o ponto ali, né, se a gente aceitar esse processo de intervenção, seja genética ou para o uso de outros meios, né, se for o caso do algoritmo, ou uso de neurociência, algumas estratégias, é quem controla esse manipulador aí. Né? Quais são as ferramentas? Eu acho que ali é o ponto com o Orwell, né, 1994, ou seja, quem que vigia, então, aquele que faz o controle, né? Porque ainda vai permanecer um modelo democrático, né? Tem a possibilidade de vigilância sobre o soberano ali, né? O governo, tal, ou seja, ele não age de uma forma discriminada e se não correria o risco de, eu acho que é o ponto que a gente comentou do capítulo 1, de praticar eugenia, né? Seja do ponto de vista genético, social, psíquico ou algorítmico, né? Ou seja, qualquer outra forma. O André pediu a palavra. Não sei se o que eu vou trazer vai fazer algum sentido, não tenho uma ideia bem formulada, mas estava pensando aqui sobre essa questão do risco e do que o professor Alberto está falando agora também de quem vai controlar isso, né, ou quem vai decidir por isso. E eu estava pensando na premissa que os autores trazem no primeiro capítulo, né, sobre a maior capacidade de causar um prejuízo que causar um benefício. Estou procurando aqui no livro. Na primeira página do primeiro capítulo, página 31, que eles dizem que os seres humanos, no segundo parágrafo, os seres humanos, enquanto competem entre si por recursos naturais escassos, têm propensão a prejudicar uns aos outros. Primeira vez que eu li, eu foquei no tem propensão a prejudicar uns aos outros. Eu pensei, não, mas eu não sei se eu concordo com essa premissa, porque o fato de ser mais fácil não significa que há propensão, né? Existe mais possibilidade, a vida humana é frágil, existem inúmeras formas de causar, mas isso não fica uma propensão. Mas depois, ele lendo com mais atenção, ele diz que não, enquanto competem entre si por recursos escassos, eles têm propensão, as pessoas têm propensão. Então, ele coloca um critério aqui, né, que é de estar competindo por recursos naturais escassos, que é até o que o Rawls, um dos critérios de justiça que o Rawls coloca, né, que é a escassez moderada de recursos e a incompatibilidade de um conflito razoável, né, algo assim, agora não me fugiu. Mas, então eu fico pensando que esse problema, será que não está ligado a esse critério que ele coloca na premissa, que é de estar competindo entre si, ou estar necessariamente competindo entre si, no modelo de sociedade que a gente tem, que ele está falando de democracias liberais, que são capitalistas, né? De livre mercado. Então, há sim uma propensão à competição, também pelo modelo econômico, né? Social econômico. E pela existência de classes sociais em que algumas pessoas podem decidir mais, ou ter mais poder político, inclusive, para tomar essas decisões, né? Então, eu fiquei pensando só se... Ele não está pensando numa sociedade ideal, né? Ele está pensando no que a gente tem. Mas se essa premissa de estar competindo... quero dizer assim, não seria melhor também influenciar nessa premissa de estar competindo do que na propensão dos seres humanos a prejudicar uns aos outros, né? Seria um aspecto de Rousseau, talvez? Não sei se... Por exemplo,
de não competir para não se corromper. Não sei se seria esse ponto. Porque o Rawls fala que a sociedade é um sistema de cooperação social em que as divisões dessa cooperação são distribuídas desigualmente. Isso. E aí a ideia é tentar fazer com que a distribuição seja igual, que eu acho que isso faz com que a cooperação seja mais cooperativa e menos competitiva. Então, estou querendo dizer que, será que em vez de a preocupação com aprimorar a nossa capacidade, não fosse melhor a gente melhorar, como o Ross queria, as instituições, para que a gente não tenha que melhorar as coisas individuais? Eu acho que sim. Eu não sei, qual trecho você está se referindo, André, exatamente? Isso, na verdade, é a premissa dele lá na página 31, no segundo parágrafo da página 31. Lá no começo. Tá. Lá no começo. Então, eu peguei aquela lá só para analisar agora esse capítulo. Eu acho que você usou os autores contra os autores. Se a gente pensar se fosse enfatizado mais uma sociedade cooperativa do que uma sociedade competitiva, você evitaria diversos danos. Acho que essa é a sua ideia. Acho que são... acho que os dois pontos estão aí, mas assim, eu acho que um é o que o André está colocando, essa ideia de que a gente pode ser mais, sei lá, competitivo, não sei, num certo contexto, né, de recursos escassos, isso, assim, que como você falou, que o Rawls chama de, na verdade o termo na verdade o Hume que chamou, o Rawls que tomou, né, que é circunstâncias da justiça, né, as circunstâncias da justiça, elas só ocorrem quando você tem bens, assim, você tem escassez moderada, né? Se você tem muitos recursos, não faz muito sentido haver controvérsia, embora, assim, em teoria, né, porque o ser humano é invejoso, mas em teoria não faz muito sentido, mas se uma sociedade que tem inveja, por exemplo, essa regra não vale, né, porque as pessoas que às vezes têm situação boa e mesmo assim têm inveja uma das outras. Às vezes a gente encontra mais inveja entre as pessoas que têm muito mais recursos do que entre pessoas que têm poucos, até para, eu acho que um pouco contra essa premissa. Mas eu acho que o que ele está mais preocupado, assim, ou pelo menos eu acho que é o ponto dele, mas é essa ideia de que a gente, de fato, assim, é uma coisa fática, que a gente tem dificuldade de fazer aumentar qualquer bem, ou seja, produzir bem é muito difícil. Ou seja, causar qualquer tipo de benefício, seja social ou comportamental, ou seja, isso exige muito mais energia e muito mais esforço, ou seja, para destruir algo é muito fácil. Agora, para fazer algo bom é muito mais difícil. Eu acho que é um pouco aí que ele está colocando e que entra um pouco nessa discussão que o Alberto traz do princípio da precaução, nesse capítulo particularmente. Que assim, que como a gente tem muita dificuldade de fazer um benefício, então, se a gente for fazer qualquer modificação, só que isso também, por isso eu digo, isso vale também para a proposta dele de fazer o aperfeiçoamento. Isso não inviabiliza o aprimoramento no sentido que ele está colocando, mas exige uma certa moderação no sentido de que como é que eu sei que eu vou melhorar, por exemplo, vamos pensar do ponto de vista da proteção ambiental, etc., ou das armas de destruição em massa, assim, não que não deva fazer, mas acho que exige muito estudo ainda assim, para saber que essa intervenção, seja ela neurocientífica, seja ela engenharia genética, que ela seja segura, ou seja, isso não inviabiliza continuar a pesquisa, mas se isso for de fato ser implementado, isso precisa ser feito com uma cautela, assim, porque você vai mexer na dimensão motivacional humana, e isso é problemático, eu acho. E sem contar o problema que daí ele tenta, eu acho que assim, que ele está tentando, assim, que outro ponto que tem nesse capítulo implícito, que não sei se o Roberto percebeu bem, ele vai tentando caminhar nesse sentido de dizer que não existe um direito moral, que esses direitos não são morais, então, ou seja, ele está preparando o caminho para apaziguar a garantia desses direitos. Ou seja, porque no fundo ele vai caminhar em direção ao bem-estar, porque assim, eu acho que ele coloca o bem-estar em primeiro lugar, então, ou seja, em outra palavra, ele é um tipo de utilitarista implícito, vamos dizer assim, é um tipo de, não tão implícito talvez, mas até seja alguém que coloca o bem-estar acima dos direitos, de alguma maneira.
e que os direitos estão justificados. Assim, me parece que ele está... Vamos dizer, eu não conheço a obra dele em outros livros, tá? Então, assim, eu estou falando da impressão que dá nesse livro, que ele está amenizando, não existem direitos morais fortes, que dão base a qualquer direito, e, no fundo, os próprios direitos são baseados no bem-estar, então é por isso que o Estado poderia, em alguns casos, amenizar certos direitos, porque, no fundo, é o bem-estar que está justificando eles. Assim, é a minha impressão que ele também está tentando fazer isso. Não sei se o Alberto concorda, mas é a minha impressão. Não, eu concordo. Obrigado por ter recordado esse ponto. Eu acabei anotando aqui, mas eu não coloquei, né? É uma discussão final que ele fala sobre direitos morais, né? Eu acho que né, ele até faz a pergunta, né? Em algum momento eu coloquei também. Há um direito moral à privacidade em casos estrangeiros, né? Algumas, eu acho que você pegou bem a ideia, está implícito, né? Eu não conheço o decorrer da obra, né? Eu só conheço até o capítulo 4. Mas eu acho que talvez o ponto que você apresentou no capítulo 2, da democracia liberal, ou seja, o ponto central é a promoção do bem-estar, decorre também dessa discussão, ou seja, é muito mais fácil promover um dano do que um bem, é rejeitável, você, ou racionalmente rejeitável, ou injustificável, uma intervenção que resulte em baixa melhoria. No entanto, quando há a possibilidade de um grande dano, se justifica essa intervenção, ou seja, fazendo o oposto, né? E aí se promove, por exemplo, a vigilância, né? Talvez ele está apelando a isso, né? Ou seja, será que, na hipótese, acho que é o dilema de todo utilitarista, né? Ou seja, na hipótese que haja um grande dano, né? Ou seja, o que a gente deveria fazer? Então, quebrar com o direito moral à privacidade, à intimidade das pessoas, para salvar vidas, ou manter fortemente... O gatinho está aí. Não, assim, eu acho que até lembro, assim, aqui tem outro trecho que até sublinhei, assim, no fundo, eu não sei, aquele exemplo dele medieval ali, assim, eu não sei o que você pensou, mas... é verdade, eu não trouxe. Assim, eu não sei como você interpreta, assim, mas ele tem um exemplo aqui medieval dizendo que, por exemplo, a ideia de privacidade contemporânea, ela é uma construção social. Ou seja, a ideia de que a gente tem um direito a uma esfera de proteção, é como se, assim, atividade. como se ele quisesse acusar a gente é que é fraco hoje, que a gente precisa dessa esfera de proteção, porque na Idade Média as pessoas faziam as coisas em público e isso não tinha problema nenhum. Óbvio. Eu acho interessante o que ele coloca, né, sobre a questão do sexo em público, na antiguidade, né, acho que tanto na Idade Média e também na antiguidade, e que na modernidade se inventa a privacidade e o ponto da intimidade também, né, ou seja, vai se criando essa distinção. Acho que está recordando de uns pontos bastante interessantes para a gente pensar, e como ele quer dizer que não existe uma justificação moral de um direito humano, que seria a privacidade, né? Ou seja, a privacidade é uma construção moderna e que pode o Estado, em benefício do maior número, talvez, a romper com esse direito, né? Ou com essa concessão do Estado. Eu acho, é verdade, tem alguns pontos aí que é bom não haver pensado. E o interessante, né? Ou seja, é apelar para esse, talvez a nós, né? Mas possivelmente uma sociedade anglo-saxã, a questão do atentado terrorista, né? Ou seja, o 11 de setembro. Ou seja, e, bom, hoje 20 anos depois, 21 anos depois, fala sobre a falta de comunicação entre as agências, né? Ou seja, já haviam suspeitas das pessoas, né, desse planejamento, mas faltou comunicação entre as agências de inteligência, né? Um dos aspectos. Para a prevenção da morte, eu acho que ele coloca ali de 3 mil pessoas, né, nas Torres Gêmeas. Né? Eu acho o último ponto essa história das Torres Gêmeas aí eu acho que outro ponto que aparece, se falou talvez um pouco, de quanto a nossa reação, a nossa aversão ao risco, ela está na dependência das experiências recentes. Uhum. Ou seja,
pensar, então no cotidiano, às vezes, por exemplo, você começa a falar em ataque terrorista, assim, o pessoal até faz piada em cima, às vezes pessoas com certas aparências, sei lá, afegãs, as pessoas começam a ter medo de que vai haver um ataque, ou coisa assim, e às vezes, como diz, não é racional, a nossa reação, por exemplo, ele cita até uma estatística, né, ali que deu 8% das pessoas americanas tinham medo que acontecesse um ataque terrorista. Ele faz a comparação ali com os carros, né, com acidente de carro, assim, se você pegar o mesmo índice dos carros, assim, é muito mais provável você morrer no acidente de carro do que no atentado terrorista, assim, as pessoas, na cabeça delas, é quase como se fosse uma certeza, se você analisar a proporção de uma coisa e de outra, né? Nesse contexto, eu acho que tem um filme, quando eu li essa parte, do Michael Moore, né, que ele trata sobre as leis que foram aprovadas de restrição à privacidade dos cidadãos, né, e muito, seja, acho que é o Patriot Act, seja, que foram aprovados, né, que restringiam as liberdades, né, classes aí, de privacidade, né, liberdade civil, em vista dessa grande comoção deste atentado, né. Então, acho que é um aspecto bastante interessante que ele capta. E que ele contrasta, né, como você colocou, a questão do acidente de carro, né. Havia muito maior possibilidade de você sofrer um acidente do que necessariamente um atentado terrorista. E a consequência do atentado é a identificação do inimigo, né, ou seja, é o árabe, né, pessoas árabes, muçulmanos. Bom, não sei se alguém tem mais questões desse capítulo, senão a gente pode ir uma vez para o outro, Roberto, não sei. Acho que sim. Mas obrigado, Charles, a todos, né, participaram aí, chamar atenção para alguns pontos, talvez a gente não vai apresentando assim, mais explícito, né. Então vamos para o capítulo 4. Aqui eu acho que também, acho que o Charles pegou o jeito do autor, né, melhor do que eu, de pensar assim, a defesa do bem-estar e possivelmente melhoramento genético, melhoramento moral, né, ou outras técnicas de melhoramento moral, né, aplicado, ou seja, tentar romper com algumas barreiras, né, e este capítulo 4 tem esse título, responsabilidade por omissões. Aqui interessante, né, ou seja, sou responsável por atitudes que eu não fiz, ou me omiti, ou seja, diretamente sou responsável por aquilo que eu fiz, mas tendo a pensar que não seja responsável por aquilo que eu não tenha feito, né, ou deixado de fazer. Eu acho que tem um ponto bastante interessante. Está no capítulo 1, né, que ele vai discutir, que é a crítica, que ele chama de doutrina, ou eu diria mais um raciocínio entre ato e omissão, né, que é próprio da moralidade do senso comum, como ele diz, né, a gente discutiu bastante isso na apresentação da Hughes, né, do capítulo 1, e o que ele vai trabalhar é o seguinte, ou seja, o aumento das intervenções da tecnologia, o aumento, melhor dizendo, o progresso científico nos torna responsáveis, né, na possibilidade de corrigir um mal que as pessoas sofram. Aqui é interessante, é um capítulo que ele trabalha sobre aspectos sociais, aspectos científicos, né? Eu acho que dos capítulos que nós lemos até aqui, é o capítulo que propriamente mostra questões sociais. E talvez, como o Charles já colocou, é um apelo à nossa sensibilidade de observar que somos responsáveis por atitudes que nós não temos feito, mas que nós temos a capacidade de fazer, né? Então, a crítica é este aspecto, ato e omissão, né? Ele cita o exemplo de uma pessoa que possa ser ferida com uma arma de fogo, né? Então, ele cita o caso lá, se você está com um revólver apontado para a Vic, e digamos que você está sentindo no seu braço, né, um espasmo, e que esse espasmo leva você a apertar o gatilho e possivelmente ferir a Vic. Qual que é a diferença entre permitir que o espasmo aconteça e você venha apertar o gatilho, ou intencionalmente você aperte o gatilho e provoque o mesmo ferimento no Vic, né? Ele diz que não há diferença alguma, né? Ou seja, o simples fato de você agir de uma maneira intencional em atirar na pessoa
ou você permitir que algo não intencional, como um espasmo, né, vamos colocar assim, um disparo acidental, atinja aquela pessoa e torna responsável pelo dano que você vai causar àquela pessoa. Então, aqui é bastante interessante, né? Eu acho que essa é uma ideia, pensar o seguinte: nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos e por aquilo que necessariamente deixamos de fazer, né? Ele vai citar questões sociais relacionadas à miséria no mundo, né? Então, ele vai citar, por exemplo, o caso de países da OCDE que fizeram o seu compromisso, né, e destinar parte do seu PIB a países em desenvolvimento, a países miseráveis, e não fazem. Eu acho que ele cita o caso de Portugal e mais um país que cumprem a porcentagem acordada, né, destinação de renda para países em desenvolvimento, com o objetivo de redução da extrema pobreza, da miséria, mas que os outros não fazem. Né? Então, seja, o fato de ter condições, né, seja, a gente poderia contextualizar, né, o que ele diz, né, ou seja, o fato de países desenvolverem tecnologias para a produção de vacina anti-Covid, né, não compartilharem as suas patentes com os países miseráveis, né, ou seja, países que a menor parte da população ainda não foi vacinada, a maior parte da população ainda não foi vacinada, torna-os responsáveis, né, e talvez praticam um ato imoral, né, ou seja, a não quebra de patente dessas vacinas, né, ou seja, para resolver um mal que afeta a todo o planeta. Então, acho que é uma discussão social bastante interessante. A responsabilidade que os países têm em resolver com os problemas globais. E ele faz uma crítica, né, que eu acho que é interessante, né, ou seja, a forma como os países europeus se enriqueceram, né, ou seja, pelo período de colonização, né, seja a colonização de 1500, né, ou seja, do início da modernidade, ou seja, a neocolonização, né, aí pensando no continente africano, no século XX. Né, então, recentemente a morte da Rainha Elizabeth, se discutiu novamente a questão da sua coroa, cheia de diamantes, da África do Sul, né, ou seja, que deveria voltar para a África, outros países ali, Quênia, né, que foram extraídos os diamantes e outros, ouro e tal, né, ou seja, países europeus são desenvolvidos, possuem tecnologias de ponta, são responsáveis pela pobreza no mundo, pela miséria, a manutenção da miséria dos países latino-americanos e africanos. Né? Então, eles devem ser responsabilizados por isso. Né? Eu acho que é um ponto bastante interessante dessa discussão. Ou seja, são responsáveis por serem omissos, né? E devem direcionar políticas, né, de redução da pobreza e da miséria nesses países. Né? Acho que é um ponto bastante interessante que ele coloca. E um outro ponto, né, a gente está falando sobre um ponto de vista de Estado, coletivo, ele também olha para um ponto de vista individual. A nossa responsabilidade sobre a questão das mudanças climáticas. Né? Então, ele fala sobre os indivíduos. Ele critica estilos de vida consumistas. Né? Então, acho que tem um ponto interessante aqui também. Né? Ou seja, que o nosso estilo de vida consumista é responsável também pela degradação ambiental. Então, ou seja, o fato de apontar somente para um país, né, e dizer os países desenvolvidos seja, produzem maior poluição, né, seja, são responsáveis pela degradação ambiental, mas os indivíduos ao redor do globo também o são. Né? Então, acho que existe um aspecto bastante interessante. E ele faz a crítica, né, que ele chama de diluição da responsabilidade pela omissão. Ou seja, o fato de ter condições, né, ou seja, para melhorar a vida de uma pessoa ou de um país e não fazer, lhe torna responsável do ponto de vista moral. Né? Seja na questão da miséria no mundo, seja na questão de emissão de CO2, e um outro ponto que ele vai tratar, né, é a questão do planejamento familiar. Né? Então, pensando aí a superpopulação, ou seja, então a gente teria que desenvolver políticas de planejamento familiar, de estruturação do aumento populacional, e tentar de alguma forma
intervir nessa realidade. Então, acho que são aspectos bastante interessantes que ele vai tratar. Talvez a gente possa pegar essa argumentação do capítulo 4 e observar o seguinte, ou seja, o fato de desenvolvimento científico, tecnológico, né, em determinados países, potências econômicas, deve torná-las também, essas potências econômicas, mais responsáveis do ponto de vista moral aos países em desenvolvimento. Então, ele critica o que ele chama de apatia do observador, né? Ou seja, você analisa determinados países em desenvolvimento, em garantia de qualidade de vida para a sua população, mas de um ponto de vista moral e político, é injustificável que somente essas pessoas tenham qualidade de vida. Seja, deveriam olhar necessariamente para outros povos, né? No caso dos países europeus, deveriam olhar, né, ter uma outra relação com os países que eles exploraram, né? Seja na colonização moderna ou na colonização do século XX. E, bom, mais algum ponto que a gente possa comentar, e talvez vocês possam lembrar também, né? Eu acho que era... e a causa, né? Eu acho que faltou falar a causa. Um ponto que ele fala sobre os países da OCDE, né? A sua falha em colaborar com os países em desenvolvimento, países miseráveis, é o que ele chama de altruísmo paroquial, né? Lembra um pouco, pelo menos me lembrou a obra do Amartya Sen, A Ideia de Justiça, em que ele faz uma crítica ao paroquialismo, ou seja, você se relacionar ou colaborar somente entre países iguais, né? Então, eu faço bem somente a países que sejam iguais, né, ou que tenham relações mais próximas. E, obviamente, não olho para países distantes, culturalmente diferentes, né, seja, talvez países que não sejam cristãos, né, pensando no caso ali ainda, países árabes ou muçulmanos. Uma outra causa é o que ele chama de torpeza emocional, né, seja, nossa falta de sensibilidade em relação à vida das outras pessoas e a condição de miséria que as pessoas estejam vivenciando, né, ou estão submetidas. Eu acho que é isso do capítulo 4, né? São intervenções curtas, para trazer alguns pontos. Eu espero que vocês lembrem de algum ponto que eu não comentei, ou talvez tenha sido mais rápido, né? Apresentação. Não sei se alguém tem questões aí. Bom, eu não sei se eu estou certo, mas assim, eu tendo a lembrar aqui, eu lendo essa discussão, acho que assim, o alvo dele talvez seja, eu não diria Kant, mas uma tradição na filosofia que faz essa distinção entre deveres de ação e deveres de omissão. Eu acho que o alvo dele é um pouco nesse sentido, né? Assim, ou seja, que as pessoas, assim, é uma relação que há entre essa teoria da distinção entre ação e omissão, esses deveres diferentes, e a nossa responsabilidade. Como se a gente fosse mais responsável por deixar de cumprir deveres de ação do que fomos por deveres de omissão. Ou na verdade, o contrário, na verdade, assim, por aquilo que fazemos e não por aquilo que deixamos de fazer, né? Ou seja... porque vamos pensar, o Kant vai colocar, por exemplo, deveres e ajuda, só para tentar entender o que eu quero dizer, nos deveres de ação, vamos dizer assim, deveres de beneficência, né? Na verdade, não deveres perfeitos e imperfeitos. Então, assim, eu acho que não é a mesma distinção que está em jogo aqui, mas é parecida, eu acho. Porque o Kant vai dizer, deveres perfeitos eu tenho que cumprir sempre, vamos dizer assim, eu tenho obrigação estrita de cumprir certas obrigações, como não matar, não roubar, não mentir, e sou responsável se eu faço essas coisas, vamos dizer assim. Sim. Agora, beneficência, autoaperfeiçoamento... colaborar com a felicidade do outro. Né? A gente não é culpado, muitas vezes, por isso, a gente não é responsabilizado. Ou não se sente responsabilizado. Eu acho que tem um ponto ali que está chamando a atenção, né? Se eu tenho condições e não ajudo, né, sabendo que há pessoas que estão em condição de miséria ou outra condição, eu deveria me sentir responsável por isso. Né? Mas vamos pensar, mesmo na teoria do Kant, assim, não tem nada, assim, é onde se critica, não tem clareza, ou seja, quanto eu tenho que ajudar para ser beneficente, não está claro, é confuso. E, na verdade, essa confusão que tem no sistema do Kant tem
percepção, ou seja, talvez se eu não ajudar ninguém em nenhum semáforo, eu não possa não ser beneficente, mas se eu ajudar todos, eu vou à falência. Então, a gente tem um cenário complicado. Vamos pensar, no momento que ele vive hoje, por exemplo, todo semáforo tem 1 ou 2 pessoas pedindo. Mais ou menos. Então, ou seja, como é que você lida com esse tipo de obrigação, né? Então, de fato, o que ele quer atacar é essa distinção, né? E assim, eu acho que isso está em Kant, por exemplo, eu até fui olhar lá aquele caso do dever de não mentir, lá naquele texto. Se você for olhar o que o Kant diz, qual é a justificativa que o Kant usa para que a gente deva dizer a verdade e não mentir, por exemplo, naquele caso específico, é um caso que muitos tenderiam a achar que mentir fosse importante, porque salvaria a vida da pessoa. Ou seja, porque o Kant vai dizer que se eu não fizer nada, se eu não disser a verdade, se eu disser a verdade e não fazer nada, vamos dizer assim, para salvar a pessoa, eu não vou ser responsabilizado legalmente pela morte da pessoa. Assim, agora, se eu minto, eu sou. É estranho, né? Acho que um exemplo de alguém se afogando, né? Você observa alguém se afogando e você sabe nadar. Então, você teria o dever de ajudar, mas você tem um compromisso com o grupo ao sábado e você tem que chegar no horário. O que você faz, né? Ou seja, você se molha e chega atrasado aqui no grupo. Ou seja, eu não provoquei a queda da pessoa no rio, né? Sei lá, uma piscina. E eu acho que é isso que ele está dizendo, né? E está tentando mostrar que nós somos responsáveis, né? Até mesmo por aquilo que nós nos omitimos quando temos condições de colaborar com a pessoa, né? Seja financeiro, seja de qualquer outra forma, né? Então, é interessante, acho que deste capítulo é chamar a atenção dos países europeus, né? Que colonizaram, enriqueceram pela forma da colonização, extração de recursos naturais, minérios, e até hoje mantém. Acho que um ponto que eu esqueci e agora estou lembrando, né? Que esses mesmos países que enriqueceram através da exploração mantêm formas de negócio internacional, né, de comércio internacional injusto. Eu acho que esse é um ponto também que ele coloca, que eu acabei não Assim, né? o nosso sistema monetário internacional ele não é exatamente justo, né? Ele não é aberto, né? Não dá condições para países em desenvolvimento conseguirem atingir Não, vai até pela moeda, né? Assim, vamos pegar. Eu acho que parte, eu não estou querendo justificar guerra nenhuma, mas acho que parte do conflito atual está relacionado com o sistema monetário internacional. Assim, existe, claro, algumas insanidades em jogo para alguns países nesse momento, mas existe um pano de fundo aí de uma discussão sobre as regras internacionais de comércio que foram estabelecidas após a Segunda Guerra Mundial e que persistem em parte até hoje e que são altamente vantajosas para apenas um pequeno grupo. Assim, ou seja, assim, tanto que, novamente, eu acho que o que a Rússia está fazendo é errado, não tem como dizer como é que é correto o que ela está fazendo, mas é estranho que a reação mundial adversa a isso é tão pequena. Sim. Assim, porque, na verdade, particularmente as sanções parece que surgem só de 12% dos países do mundo. Então, existe alguma coisa errada aí, além da guerra, que está errada, obviamente, e que precisaria ser discutida, porque tem muita gente que parece não contemplada aí no modelo atual. Então, como fazer, eu não sei, é complicado. Mas o modelo baseado, vamos pensar, particularmente no dólar, ele favorece um país a despeito do outro. Tanto que esse país pode assumir dívidas impagáveis, literalmente, ou seja, esse país pode ter um padrão de endividamento que nenhum país do mundo outro pode ter, porque senão tem um risco de calote, né? Ou seja, qualquer país do mundo que não tem o dólar, que tome a dívida que os Estados Unidos têm, vai ser colocado em alto risco pelas instituições de controle de crédito.
enquanto os Estados Unidos pode, por causa de ser o portador da moeda de circulação internacional, assumir dívidas que impulsionam a sua economia naturalmente a níveis impagáveis. Então, assim, porque ele pode imprimir moeda, né? Ou seja, não consigo pagar, eu imprimo moeda. Sim. Você cria um sistema que beneficia a si próprio, né? E controla isso. Quando tinha o padrão ouro, daí ele não podia fazer isso. Ou seja, quando foi depois da Segunda Guerra Mundial, teve aquele acordo que era baseado no padrão ouro. Agora, quando ele desvinculou do padrão ouro, ele passou a ter uma liberdade que nunca se viu. Ou seja, o dinheiro que ele tem todo é baseado em uma ficção. Uhum. E isso afeta, assim, você vai comprar um computador no Brasil hoje, o preço é absurdo, você dólar, né? O combustível brasileiro, ele oscila, se ele ficar vinculado ao dólar, ele oscila. O problema é que a gente tem renda em reais. Uhum. Isso se aplica a qualquer país do mundo. Estou falando qualquer país do mundo, África, como é que a África vai... Assim, por que isso restringe o desenvolvimento tecnológico? Porque se for mais caro eu comprar um computador, comprar um equipamento tecnológico, a minha economia vai ir mais devagar, porque eu vou ter menos condição de acompanhar o desenvolvimento tecnológico, comprando os últimos equipamentos, os insumos de produção. Tudo isso afeta toda a cadeia produtiva. Se é mais caro para mim, por causa da moeda, comprar essas coisas. Pode até ser vantajoso em alguns momentos vender, mas o agronegócio está interessante nesse momento. Mas para outras partes da sociedade, não. E o problema é que o agronegócio também, à medida em que o dólar está alto, ele pressiona o preço dos alimentos internamente, porque é mais vantajoso vender para fora. Então, tudo isso afeta a economia de um país e a desigualdade. Amplia, né? Amplia as formas iníquas. Assim, eu acho que o ponto aqui desse capítulo, a partir dessa discussão aqui, voltando ao tema dele, né, é que essa nossa reação de achar que a gente é mais obrigado a um tipo de ação do que outra, vamos dizer assim, ação e omissão, né? Como a gente não fez nada, a gente não é causa na visão dele, assim, porque eu acho que é duas coisas, né? Uma é dizer que eu posso não ser causa da pobreza em outros países, mas eu acho que até isso ele está atacando, né? A gente é corresponsável, né? Ele chama atenção. Assim, tanto pelo sistema monetário, mas também por outras coisas, né? A gente também a gente não, mas os países, somente europeus e talvez outros também hoje, sejam responsáveis pela pobreza em outros lugares, mas eu também não sei se são os países, assim, eu acho que isso também é um outro problema que a gente talvez teria que trazer aqui, porque a Marta Nussbaum vai colocar naquele livro Fronteiras da Justiça, é que hoje a questão não é mais só países, a questão também é multinacionais. Então, talvez a gente tenha que pensar, isso ele não trata aqui, como é que a gente responsabiliza e como é que a gente lida com as empresas multinacionais que distribuem globalmente de maneira desigual, sei lá, algumas questões, sei lá, uma empresa, sei lá, francesa, alemã, americana, sei lá, qualquer, não vou falar nome aqui porque está gravando e vou ser processado. Mas, assim, qualquer uma dessas empresas, dessas grandes lojas, departamentos, por exemplo, que produzem roupas, assim, algumas são, vocês sabem, não vou falar o nome, algumas vocês já ouviram falar, que, por exemplo, elas colocam o trabalho escravo num determinado país, ou seja, ela divide, um país fica com o trabalho escravo e não só com o trabalho escravo. Se vocês procurarem documentários, algumas dessas lojas, elas distribuem também a poluição ambiental. Sim. Então, ou seja, porque o que tem acontecido também nos últimos anos aí? Uma empresa desse departamento, ela chega num país como a Índia, talvez até a China, ou sei, vários desses países, talvez, no Brasil não sei se acontece, talvez aconteça também, mas assim, a empresa dessa, ela pega um comerciante, um dono de negócio num país desse e diz, olha, eu quero 5 mil, 100 mil peças X e pago tanto. É um valor bem irrisório, assim, mas para aquele país é um dinheiro interessante, entendeu? Só que o problema é que essas peças, etc., implicam, por exemplo, num país que não tem muitas estruturas,
que vão ser jogados tinta no rio, que quem vai fazer esse trabalho são populações pobres, às vezes a $1 por dia, porque assim, é um sistema em que você coloca a pobreza num determinado local do mundo, coloca os danos ambientais no determinado local do mundo, e vende mundialmente, às vezes, essas lojas, e você coloca o lucro num país apenas, que é o país que é o dono da loja. Sim. Então, ou seja, a multinacional, ela, claro, pelas regras de mercado, né, vamos dizer assim, ela distribui de maneira assimétrica essas coisas. Porque, assim, o problema é que os países no qual essa loja é sede, eles não aceitam as condições que essa loja emprega no país em que ela produz. Sim. Ou seja, se ele tentasse produzir desse jeito, sei lá, nos Estados Unidos, não ia ser aceito. Eu acho que nesse sentido ele chama atenção para este aspecto, né? A empresa poderia alegar, né, ou seja, que cumpre as leis do país em que ela faz a produção, né, mas que e ele criticaria dizendo o seguinte: você deveria se sentir responsável pelos danos que você causa a esse país e a essa população, ou seja, esse que você elencou. Porque na visão dessa loja, eu estou fazendo um favor, eu estou dando renda para aquelas pessoas. Na visão dessa empresa, eu estou sendo bonzinha. Olha quanto dinheiro eu trouxe para a Índia, quanto dinheiro eu trouxe para, sei lá, para o Egito, para um país desse. Ou seja, na visão deles, assim, de fato, você tem uma população que não tem nada, você traz alguns empregos ali mesmo que precários, parece que melhora, né? Assim, vamos dizer assim, o PIB, você melhora o PIB daquela sociedade, porque você está fazendo rodar a economia de maneira a alguns benefícios, só que em condições, às vezes, muito adversas, distribuindo as questões ambientais de maneira assim, porque às vezes a empresa também tira a fábrica assim, do país de origem, ou não faz do país de origem, exatamente porque tem as questões ambientais que ela quer desviar. Então, assim, como lidar com isso? Eu acho que de maneira unilateral não vai conseguir, porque sempre uma empresa vai fugir do país que tentar controlar. Eu acho que esse tipo de situação só teria uma solução através de uma proteção em rede, né? Teria que criar um sistema de rede para impedir que ela saltasse para qualquer lugar que ela quisesse. Acho que esse é um dos pontos. Claro, né? tem outras. Mas assim, o que a Nussbaum vai colocar é exatamente isso, que a gente, vamos dizer assim, a gente tem que reconhecer que a desigualdade global, eu acho que ele traz um pouco isso. Esse autor ele já tem um mérito, né, de reconhecer que existem nexos causais entre os países centrais e os países periféricos, vamos usar esse termo assim. Porque se você pegar o John Rawls, que ele cita, né, no capítulo que eu falei, no capítulo 2, você vai ler o Direito dos Povos do John Rawls, o John Rawls vai atribuir a pobreza das sociedades a elas mesmas, né? Ou seja, cada sociedade é pobre porque ela fez escolhas ruins. O John Rawls vai dizer, inclusive, assim, claro que esse é um fator importante, ele vai falar, por exemplo, do papel da igualdade das mulheres, as sociedades que são mais desiguais em relação às mulheres são mais pobres também. Então, ele vai mostrando alguns nexos, ele tem razão, mas agora dizer que todo o problema da desigualdade entre as nações tem a ver com iniciativa e não sei o que, isso não é verdade. Há todo um sistema aí que favorece alguns países em despeito de outros. E assim, até o ponto que ele voltou ali, você vai lá, expolia um país desses, africano, Brasil, etc., e depois você... Claro que a pobreza do Brasil não é culpa só de Portugal, vamos assim, isso teve importância, alguma relevância, assim, mas o fato é que eu acho que, eu não sei, é difícil comparar Brasil e África, assim, mas talvez alguns países da África tenham sido mais espoliados ainda que o Brasil, porque, assim, o Brasil ainda, acho que teve, assim, sei lá, não sei se é sorte, né, de algum momento os portugueses terem que fugir do país deles por causa da guerra e virem para cá, e daí, nesse momento, eles acabaram fazendo o Brasil se desenvolver um pouco naquele momento histórico. Porque, assim, o Brasil até aquele momento era bem mais precário. No momento que a família real teve que fugir por causa da guerra na Europa para cá, sim, o Brasil acabou se desenvolvendo mais rapidamente. Teve uma vantagem, né? A gente teve alguns momentos de vantagem aí,
que talvez alguns países africanos não tenham tido essa mesma sorte. Não sei se é sorte, mas assim, mas queira ou não queira, várias ruas, vários meios de transporte foram produzidos por causa da vinda da família real para cá. Então, a gente teve um melhoramento de infraestrutura que pode ter avançado um pouco o desenvolvimento do Brasil em algum momento por causa disso. Mas, assim, o fato é que essa exploração, ela afeta, às vezes, por longa data, né? E também, assim, às vezes também o país chega em outro país e como ele deixa, né? Vamos pensar, por exemplo, a mesma coisa, a intervenção dos Estados Unidos no Iraque. E como está o Iraque hoje? Está pior do que antes. Ou seja, não é nem apenas no que diz respeito à colonização, mas até mesmo a intervenção que um povo faz em outro pode causar efeitos ruins, né? Vai demorar muito, acho, o Iraque conseguir se reestruturar de novo. Com certeza, né? Por causa da Síria e outros países, né? Que sofreram com a intervenção. Bom, também tem outras coisas, tipo aqui, ó, ele fala do apoio a regimes políticos, né? Às vezes alguns países, por causa, ou seja, quando um país supostamente civilizado aqui tenta intervir em outro, e particularmente porque não quer que partido X ou Y entre no poder, assim, particularmente que a gente tem esse modelo Guerra Fria aí, né? Às vezes a gente tem, então acaba que esse tipo de influência externa atrapalha o desenvolvimento dessa sociedade também, de alguma maneira. Bom, outra coisa, não sei se você falou, Alberto, não lembro, mas assim, ele comenta aqui, por exemplo, da lista dos países. Eu não né, recordei, mas eu lembro que a Noruega era o país que cumpria. Não, mas sim, mas ele coloca mesmo que alguns países, tipo a Noruega e Luxemburgo, etc., eles 0% em 2008, né? Eles ajudavam os países em desenvolvimento ou pobres, né, em torno de 0,7% do PIB do próprio país. Enquanto os dois países mais ricos naquele momento, não sei se são hoje, né, mas naquele momento, talvez hoje a China está no lugar do Japão, não sei. Provavelmente hoje a China está em segundo, eu acho. Mas na época era o Japão e os Estados Unidos, os dois primeiros, os dois ajudavam a 0,2. Ou seja, Sim, não abaixo há, do assim, que era países, acordado, né? Acho, né? Essa parte. Ou seja, eles mesmos acordam um tipo de ajuda internacional que eles mesmos não cumprem, né? Seja, somente Noruega e Luxemburgo estavam cumprindo ali a destinação de um percentual do PIB aos países em desenvolvimento periférico. Que eu acho que um ponto que também tem nesse capítulo, né, você falou, aquela questão dos vieses, né? A gente tem um viés, assim, meio local, né? O altruísmo paroquial, né? A gente primeiro tem um turismo mais para os que está próximo a gente, né? Depois tem um viés em relação ao futuro, né? Que a gente não dá bola para as gerações futuras. A gente paroquial também nesse sentido, né? De que a questão ambiental acaba não sendo importante porque eu não vou estar vivo, né? Eu não vou estar, então parece que assim, a solução dele vai por esse caminho de manipular a gente de alguma maneira, sei lá, tentar mudar nosso raciocínio através de algum aperfeiçoamento e aprimoramento para que a gente consiga lidar melhor com as decisões que implicam o futuro também, né? De fomentar a nossa responsabilidade, né? Ou seja, não posso ser diretamente causador da miséria no mundo, mas tenho condições, né? Deveria pensar sobre isso, né? Desde esse caso do indivíduo, questões ambientais, então olharia para minha cidade e observaria quais problemas ambientais ela sofre e de alguma forma tentar agir, né? Tem isso. Tem dois exemplos aqui também. Tem o primeiro, assim, não sei, acho que você não comentou. Tem o exemplo da Vicky primeiro. O tiro, né? Foi o primeiro comentário. O exemplo mas é uma questão quase fisiológica. Né? Eu entendi que eu tô com uma arma apontada para a pessoa, Vicky, ou a Vicky. E uma coisa é eu atirar, apertar o gatilho, seria um ato, né? Outra coisa é permitir que um espasmo que eu esteja sentindo no meu braço faça com que eu aperte o gatilho, né? Eu acho que e nas duas ele quer dizer o seguinte: você é responsável, né? Tanto para
pela simples condição de apontar, imagina, a arma à pessoa, É. E seja intencionalmente apertar o gatilho, ou não intencional, deixar que o espasmo, né, o fato de ter um espasmo, vai movimentar o meu dedo, vai disparar a arma. Né? Então, as duas eu seria responsável. Tanto por fazer ou não fazer, eu acho que é isso que ele quer dizer, ou seja, o dano... É a opção em, assim, você deveria tirar a arma da direção da pessoa. Correto. Ou seja, você deve prevenir de causar um dano. Se você pode evitar de causar um dano, você deve fazê-lo, porque assim, se você sei lá, você é irresponsável, você faz algo que pode causar dano para a pessoa, você não pode se omitir em relação a isso. Uhum. É outro exemplo aí que tem essa questão da fatiamento da responsabilidade, vamos dizer assim, que é essa questão do 1000 e a parte de 1000, né, por exemplo. Uhum. Assim, do veneno, né? Acho que a gente vai falar do veneno. Assim, se você, vamos dizer assim, se você der, acho que ele coloca duas versões, na verdade. Uma versão é se você diluir um veneno em várias partes, vamos supor, sei lá, 1000 pessoas para uma pessoa, ou 100 pessoas para uma pessoa só, sei lá. Uma dose mataria uma pessoa, mas então você divide a dose em 100 pedacinhos e cada pessoa dá um pouco daquela dose para outra. Então, ou seja, a dose sozinha que cada pessoa individualmente deu para a pessoa, ela não é capaz de matar a pessoa. Mas o somatório das 100 partes mata a pessoa. Esse é bem bacana. Então, obrigado por ter lembrado. Então, e daí ele vai dizer que se você dá assim, um centésimo aí, vamos dizer assim, você é tão culpado quanto os outros. Então, ou seja, o que ele quer relacionar talvez seja com o meio ambiente. Eu não sou sozinho culpado pelo aquecimento global, eu não sou sozinho culpado pelos problemas ambientais que existem na sociedade. Eu acho que é isso que ele quer trazer, mas se eu contribuo para isso, eu sou responsável. Para um determinado país e que uma indústria faz o despejo de dejetos no rio, né, e causa a contaminação daquele rio. Mas eu também não faço a destinação correta do lixo. E sei que a empresa deixa próximo a esse rio, né, o lixo, isso causa poluição. Né? Seria algo assim, é bem interessante. Essa ideia de ser responsável pelas partes também, né? É bem bacana isso do veneno aí. Ou seja, você é responsável pela morte, seja direta, dando uma dose letal, ou fracionada, né, em conjunto com outras pessoas. Né? Bem lembrado. Depois ele tem essa do 1000, né? Que é o 1000 assim, tem 1000 pessoas e cada um dá uma dose. Isso. Ele vai dizer que todo mundo é culpado pelas 1000. Pela 1000. Pelas 1000, e não apenas por uma. Então, uma dose. Eu dei uma dose para ele que é inofensiva, né? Um medicamento, vamos dizer assim. As outras pessoas deram também, e somando, nós todos causamos a morte. Quando eu li essa parte, eu acabei me lembrando aqui na apresentação, fiz um destaque nas anotações, eu lembrei do filme Mar Adentro, né? Conta a história do Ramon Sampedro, que ele ficou tetraplégico, acho que aos 27 anos, em torno disso, e por muito tempo ele ficou hospitalizado, né, numa cama, né, no hospital, numa maca. E ele planejou a sua morte, só que ele combinou com seus amigos, cada um fazer alguma coisa. Então ele tomou cianeto. Um amigo ficou responsável de conseguir o elemento químico, não sei se era cianeto ou algo assim, ele fez até a gravação disso. Outro amigo ficou responsável por colocar uma câmera e gravar, e iniciar a gravação. Outro colocou um canudo, qual ele ia tomar, ou seja, tudo para fazer isso que o Pearson e o Savulesco estão tentando dizer que todos são responsáveis, ou seja, todos deveriam todos são cúmplices. Todos são cúmplices, e tanto na gravação quanto no filme, né, o Ramon Sampedro, ele tenta tirar a responsabilidade de seus amigos, né? Ou seja, não, esse ato que eu estou cometendo aqui, né, de suicídio, ele foi planejado por mim, contou com a ajuda de diversas pessoas, e eu peço que vocês não responsabilizem.
Se o juiz fosse o Pearson e o Savulesco, todos os amigos seriam enquadrados ali, ou deveriam se sentir responsáveis, né? Até mesmo aquele que só colocou a água, o outro colocou o veneno, o outro colocou um canudo. Assim, tomou mesmo foi a decisão do Ramon Sampedro, né? E aquele que gravou a câmera, colocou a câmera para gravar, melhor dizendo. É interessante, ou seja, você é responsável pelas ações, obviamente, mas também pelas omissões, quando você não observa, né, ele chama de torpeza emocional, as suas responsabilidades com o outro. Eu gostei muito desse capítulo, que é um aspecto social forte, né? Não, eu acho que eu acho que é um dos capítulos que tem uma hipótese central do livro, eu acho, assim, que é assim, essa ideia de que a gente é responsável mesmo se não fizer nada. A gente, ou seja, não fazer nada também tem suas consequências normativas aqui, ou seja, o fato de dizer, eu não estou fazendo mal a ninguém, talvez é isso que ele está atacando, né? Eu acho que essa sentença que está atacando, ou seja, eu não estou fazendo nada mal a ninguém se eu não estou fazendo nada. Depende. Você está deixando de fazer, né? Depende. Se eu deixo de separar o lixo, se eu deixo de tomar certas atitudes que pode aparentemente só implicar, no meu caso, eu pensava, acho que por causa da vacina, então a gente tem, eu acho que a gente que passou por uma pandemia, ou está passando, talvez agora, bom, a UEL acabou de tirar a obrigação da máscara agora, a partir de semana que vem, então vai se tornar optativo na universidade a partir de semana que vem, o uso das máscaras em locais fechados. Assim, recomendado, mas optativo, né? Saiu o decreto, acho ontem, da reitora. Mas, assim, pessoas que não tomaram vacina, ou seja, isso não tem, assim, vamos pensar, você não toma vacina... Não é só para você o risco, né? Para toda a comunidade. Você contrai a doença e passa para o seu avô, para sua avó e ele morre. Lamento dizer, mas o nexo causal é isso. Ou seja, seria responsável também, né? Assim, não dá para dizer assim que não houve um nexo causal, porque você sabia que você poderia transmitir uma doença para uma pessoa que estava no grupo de risco. Você sabia que não se protegendo, você estaria colocando em risco a vida de outras pessoas. Então, assim, não dá mais para pensar que é uma questão meramente, eu não tenho culpa, eu segui a minha consciência. Olha, se você não tomou atitudes que poderiam proteger você e outras pessoas, se você tem uma pessoa que depende de você, ou que você tem contato, assim, você é corresponsável, assim, porque a pessoa poderia não ter pego a doença. Então, assim, eu acho... O Nicolas falou alguma coisa? Isso, ele disse assim, uma não ação pode ser igualmente responsabilizada por uma ação? É que tem tipos de ação, Nicolas, assim, a gente já tem até hoje, né, assim, tem ações que são negligência, né, vamos supor, pensar, o pessoal do direito, mas assim, um pai ou uma pessoa que é responsável por outra e não faz uma ação que a lei coloca na responsabilidade dela, essa pessoa pode ser processada por omissão, né, assim, já existe algum tipo de responsabilização por atos que seriam tudo. Assim, a gente tem deveres para algumas pessoas que, se não cumpre, você pode ser responsabilizado. Uma não ação, quando você é obrigado, implica uma responsabilidade, às vezes, igual ou maior, né? Pode falar, André, quer falar? Não, só lembrei que quem é do direito aí vai saber bem melhor que eu, mas eu sei que, né, tem essa discussão lá, né, do crime culposo, crime doloso, né, que tem a ver com a intenção ali, com a vontade, mas aí dentro dessa discussão, quando eu estava lendo o texto, eu lembrei das aulas de direito 1000 anos atrás, que daí tem a discussão de culpa consciente, dolo eventual, que aí vão trabalhando com o fator vontade, consciência, né, intenção, então você pode não ter vontade que uma coisa aconteça, mas você não se importa se acontecer. E aí isso te caracteriza de uma outra maneira, né?
Você pode não querer que algo aconteça, mas você não age para que aquilo não aconteça. Isso te caracteriza de uma outra maneira. Então, existe esse debate também, né, dentro do direito brasileiro, né? Não sei se tem alguém do direito que sabe explicar melhor, mas eu lembrei disso também, talvez. Bom, eu não sei. Bom, outra coisa que eu lembrei, que eu esqueço aqui, que dá para vincular essa discussão com o capítulo 2, com a questão ali do aperfeiçoamento genético, ali da loteria natural, aquelas coisas ali. Acho que dá para pensar algum tipo de vínculo entre aquilo que eu falei lá no começo, que no capítulo 2 fala que a loteria natural, né? Então a gente não tem culpa, as pessoas não têm culpa pelos genes que elas têm, assim, elas acabam tendo desvantagens, às vezes, socialmente, por coisas que elas não escolheram. Então, assim, e muitas vezes as pessoas acham que elas não são obrigadas a ajudar essas pessoas, vamos dizer assim, ou que um tipo de ajuda deveria ser feito, porque as pessoas devem trazer essa ideia de que, assim, como eu não sou responsável, eu não causei aquele tipo de situação. Vai passar um gato aí. Então, como eu não colaborei com esse tipo de situação, e a pessoa tem uma desvantagem, mas essa desvantagem, a princípio, não pode ser atribuída a ninguém, porque a pessoa nasceu, por exemplo, com uma doença genética, ou com menos talentos, ou coisas do tipo, a partir de escolha de ninguém. Então, ela não fez essa escolha. Então, o que o texto do capítulo 2 traz, né, essa ideia que, assim, de um lado você tem, as pessoas não podem ser responsabilizadas ou culpadas ou até vezes penalizadas por uma escolha que ela não fez. Então, a pessoa que nasceu com uma desvantagem, sei lá, genética, ela não tem culpa por ter nascido com aquela desvantagem. Daí o outro lado vai querer dizer o seguinte: ok, ela não tem culpa, mas eu também não sou responsável, não sou a causa daquele problema, eu não causei essa desigualdade, eu não causei esse problema. Então, vocês vão fazer o quê? É um fato, é um problema que aconteceu, azar, né? O que talvez a discussão que ele traz levante um pouco o ponto é que se eu sou responsável mesmo quando eu não fiz alguma coisa, e aí eu acho que, na verdade, eu acho que se ele vai atacar de uma maneira, não sei como é que o livro continua, como diz, eu estou lendo o livro na medida que a gente avança, tá, pessoal? Eu não li o livro inteiro ainda. Então, talvez apareça essa discussão de que a gente tem uma obrigação, talvez a partir desse aprimoramento das nossas faculdades morais, de ajudar essas pessoas. Eu não sei se ele iria ao ponto de defender que o Estado precisaria recompensar essas pessoas, mas talvez através de uma filantropia incentivada por aprimoramentos, poderia haver algum tipo de sociedade mais assim preocupada com esse tipo de situação, né? Não sei, só uma ideia possível. Acho que sim. Eu só gostaria de voltar ali no capítulo 3, né? Ele falava sobre as armas nucleares. Ele não toca no caso dos Estados Unidos, né? Ele ficou com a preocupação, ou seja, os terroristas. Ele não toca com a questão de colocar países terem as armas nucleares, né? Ele fala, claro, do Paquistão, a relação com a Al-Qaeda e tal, mas acho que ele foge um pouco de criticar. Uma outra coisa, assim, mas eu não sei se é porque eu estou lendo essas coisas, assim, porque você está lendo uma coisa, você lê outra, você começa a juntar. Que assim, como diz, assim, tem a Camila, do pessoal aí que estuda feminismo, eu estou lendo várias vertentes aí. Eu estou lendo esse feminismo decolonial, né? Que daí vai exatamente, uma das coisas que eles vão falar é esse viés civilizatório, né? Que tem, assim, eu não sei se eu comecei a ver coisas aí, porque eu estava lendo ao mesmo tempo, mas que poderia ter algum viés civilizatório nessa proposta dele. Assim, eu pergunto como evitar esse viés civilizatório, porque, assim, primeiro que ele parte de países centrais, assim, ele pega um grupo de países que são a elite do mundo, vamos dizer assim, pelo menos na visão ocidental, né? Eu não sei se essa ideia de elite do mundo vai durar por muito tempo. Na minha opinião, o mundo está mudando de centro, tá? Quando isso vai acontecer, eu não sei. Eu sei que isso vai acontecer.
mas claramente o mundo está tendo uma oscilação de centro, na minha opinião, de influência, tanto que a gente pode ver até na economia, lá vamos pensar, Hyundai, por exemplo, é da Coreia, tá? Então, ou seja, a quantidade de carros da Hyundai que tem no Brasil, talvez seja, em pouco tempo, vai ser muito maior que a da Ford, porque a Ford já foi embora, inclusive. Entendeu? A gente está tendo uma mudança de centro de gravidade. Eu acho econômico, talvez daqui a pouco cultural um pouco também, ou seja, por exemplo, a quantidade de, sei lá, de séries da Coreia no Netflix é absurda. Então, ou seja, isso é um padrão diferente, é um tipo diferente de produto. E que parece assim, eu não estou tentando muito tempo para ver, mas quando você entra ali, você vê que os top é essas, né? Que o pessoal está mais, ou seja, então você está vendo que assim, o que eu queria dizer com essa ideia do tom civilizatório é que esse livro parte muito da ideia de que esse grupo de países é o modelo assim, e como diz, acho nisso que você falou do ataque terrorista e como se e tende a dar um tom não civilizatório ou de inexistência a outros países. Que eu acho que é o problema. Você vai falar em um progresso moral baseado num padrão de um grupo, como eu falei, de 12% dos países? E que o próprio autor não tem certeza que se aplica ao mundo, e não deve se aplicar ao mundo. Assim, novamente, eu não tenho nada contra a ideia do progresso aqui moral em si. A minha pergunta é só como isso vai atender a uma dimensão um pouco mais... Não? Vai ter de progresso moral? Assim, pode ser só uma preocupação, como dizer, você começa, como eu estava lendo ao mesmo tempo um livro e outro, pode ser que eu estava vendo uma coisa no outro, pode ser projeção, coisa assim, pode ser uma preocupação minha infundada, tá? Mas que quando você traz a questão ali dos terroristas, e de fato a preocupação é só com as armas, sim, eu acho que umas questões que deve ser discutida da arma de destruição em massa, vai ter um progresso moral o presidente americano, porque ele é o cara que tem o direito a apertar um botão ali, para soltar uma bomba nuclear. Assim, não é um problema só do terrorista, é um problema também que um presidente, seja da Rússia, de qualquer país que tem arma nuclear, de ele apertar esse botão, ou lançar esse míssil. E no cenário atual, qualquer um que lançar, eu acho que é o fim. Eu acho que eu tinha comentado o porta-voz, né? O russo. Eu via já falado sobre isso, né? O uso de armas nucleares em pontos estratégicos. É sempre uma tensão, né? De conflito Rússia e Ucrânia, né? De maneira que outros países que tenham assistem ou de uma forma coloquem fim a essa guerra, né? Não sei. Essa semana o Putin recrutou 300 mil reservistas, né? Então, ou seja, não vai acabar logo. Não vai. Imagina enquanto não destruir a Ucrânia ou algo assim. Né? É que, na verdade, assim, o que está acontecendo, na verdade, é que os outros países, eles estão fazendo o quê? Eles estão injetando, assim, eu não penso que pense assim, mas eles estão injetando armas ali. Na verdade, o que está acontecendo? Os países do Ocidente estão injetando armas na Ucrânia. Eles estão trocando armamento, né? Houve o caso de Portugal, que enviou tanques, né? Outros países também. Assim, bom, depende do ponto de vista aí, assim, a questão é, isso vai durar muito tempo. A pergunta, isso é bom para quem? Para os países que estão se beneficiando, né? Não, mas isso claramente não é bom para a Alemanha. Mas eu acho que não teria sido tão bom enquanto havia a restrição do uso de gás russo, ou havia... Isso é parte do problema, né? Mas ucranianos. Mas tem outros problemas, essa restrição da própria, assim, porque a economia é um sistema que precisa fluir mercadorias normalmente. Então, esse conflito, quanto mais ele durar, mais ele vai prejudicar a economia. E ele está prejudicando a economia do mundo inteiro.
A gente está pagando o preço de carro, quem está comprando pelo menos o preço de carro. Acho que no caso da Europa, né? Assim, Europa, acho que não vejo os Estados Unidos sendo prejudicados, né? Porque o dólar está acima do euro, né? Então, uma valorização. Assim, eu acho que a quem interessa esse conflito é estranho também, porque assim, eu não vejo, assim, que eu acho que deveria ter algum tipo de negociação no sentido, até mesmo da Ucrânia, talvez, assim, vamos parar aí, vamos tentar parar esse negócio, porque do jeito que está indo, onde é que você vai parar? Ou seja, por enquanto, assim, eu não sei, até, talvez poderia ser interessante para a Ucrânia até mesmo ceder parte que já perdeu e tentar manter o que tem, entendeu? E tentar voltar a viver normal. Depois tentar algum tipo de negócio, não sei. Porque eu não sei o que vai acontecer, isso aí. Mas também não é o nosso tema aqui, né? Mas... Porque tá morrendo ucraniano aos montes, né? Sim. Eu olho para esse lado, assim, se eu fosse um ucraniano, tá morrendo gente. Sim, destruição do país, né? Depois todo o empenho para reconstruir, né? Bom, mas assim, eu acho que não é o nosso tema aqui, mas assim, bombas nucleares talvez sejam, mudança climática talvez, assim... Armas químicas, né? Ou biológicas. Armas biológicas, bom... Eu não sei, né, Alberto? Eu também não sei se é mais alguém que tem perguntas. É um grupo de estudo, né, pessoal? Acho que a gente não escolheu a quantidade de texto às vezes, tão bem para os dias, eu acho, mas... Mas acho que tá bom, não tá pesado também, né? Ele também é mais sucinto assim, do que o Buchanan, né? Acho que... É que antes oscilou mais, antes o texto era mais denso, talvez, a gente acabava que nem terminava o texto no dia, né? Sim, eu acho que ele é mais direto, né? O Buchanan, eu acho que traz diversas fundamentações, precisam ali de pensar, repensar, né? Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Bom, eu não tenho mais, assim, questões, se ninguém não tiver, talvez a gente encerre aí mesmo, né? Porque, eu não sei... Eu acho que os pontos ali que eu acabei não trabalhando, você chamou atenção, André, acho que foi bem bacana. A gente tem tempo, mas se não tem perguntas também... A gatinha. Próximo encontro, dia 29 de outubro. Então, é o último sábado de outubro. Isso. Esperamos que tenhamos boas notícias nesse último sábado aí, de outubro. Bom, pessoal, então, sei lá, vou parar a gravação. Gente, obrigado pela atenção, né, pela colaboração.